Se tem um problema que está presente na história da filosofia desde o seu começo, esse é o problema da verdade. Mas afinal, o que é a verdade? Bom, essa pergunta vai receber uma martelada de um filósofo bastante conhecido e popular, Friedrich Nietzsche. Então, se você quer saber o que Nietzsche pensa sobre a verdade, fica nesse vídeo que ele foi feito para você. Enfim, eu sou o Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Nietzsche, nessa obra aqui, chamada Sobre a Verdade e a Mentira no Sentido Extramoral, diz que os conceitos que a gente usa para se referir à realidade, os conceitos que a gente usa na nossa linguagem, nada mais são do que metáforas. O problema para Nietzsche é que muita gente acha que esses conceitos não são metáforas. Na verdade, muita gente acaba se esquecendo de que os conceitos são metáforas sobre a realidade e começam a achar que os conceitos são como espelhos da realidade. E aí a gente começa a ter problema. O Nietzsche diz que um dos grandes problemas em torno do conhecimento é essa assimilação de que a nossa linguagem, os nossos conceitos, correspondam de forma isofórmica, como correspondem de forma idêntica ao que é real. E aí a gente fica batendo cabeça aqui, por exemplo, quando a gente fala de lápis, ao invés de entender que o lápis é um conceito metafórico, que pode se referir a várias coisas, a gente tenta achar o que seria um lápis ideal, a gente tenta fechar um quadradinho, uma definição rígida do que seja lápis. A gente costuma fazer isso muito na ciência com conceitos científicos. Mas Nietzsche diz que a linguagem, esse modo de se referir à realidade, ou seja, Nietzsche diz que aquilo que é verdadeiro, o ideal de verdade, o conceito de verdade, nada mais é do que um conceito de que uma linguagem metafórica sobre o mundo. É nesse sentido que em seu livro Nietzsche escreve o seguinte: um exército móvel de metáforas, metonímias e antropomorfismos. Em suma, uma soma de relações humanas que foram aprimoradas, transpostas e embelezadas poeticamente e retoricamente, e que, após longo uso, parecem firmes, canônicas e obrigatórias para um povo. Verdades são ilusões sobre as quais se esqueceu que é isso que elas são. Metáforas que estão gastas e sem poder sensual. Moedas que perderam suas impressões e agora importam apenas como metal, não mais como moedas. O que o Nietzsche quer dizer aqui é exatamente aquela ideia que eu estava dizendo antes. Muito se esqueceu de que os conceitos são metáforas e a gente passa a acreditar que os conceitos, as palavras, o nosso discurso sobre a realidade, ele é algo firme. Nós pegamos os conceitos como a ideia de verdade, como a ideia de ético, como a ideia de bem, como a ideia de justiça, como algo firme e acreditamos piamente que há um ideal de justiça, um conceito de justiça que se refere à realidade. Quando, na verdade, esses conceitos são apenas metáforas humanas para se referir à realidade. Tomando a filosofia de Nietzsche aqui exposta no livro, o que nós temos é o seguinte: o ser humano, com o tempo, foi se esquecendo da linguagem como um instrumento metafórico. O ser humano se esqueceu de que a linguagem, o discurso nosso sobre a realidade, nada mais é do que uma metáfora sobre o mundo. A gente foi começando a acreditar que o nosso discurso estava ligado ao mundo de alguma forma concreta, a gente tornou os nossos conceitos como algo firmes de verdade, inabaláveis, segurou-se neles assim, né, achando que os conceitos de justiça, de bem, de moral, de bons costumes são algo firmes, e esqueceu que eles são nada mais do que metáforas. E de tanto se agarrar os conceitos como algo firme, é que nós partimos daí para inventar, por exemplo, a ciência moderna. Nietzsche fala que é desse esquecimento da linguagem como metáfora e acreditando na linguagem como algo firme, nessa ilusão de que a linguagem seja algo firme, é daí que a ciência moderna parte para fazer suas teorias. É claro que Nietzsche não é besta aqui, ele sabe que a ciência é algo importante para a vida humana. Mas ele faz no seu livro uma ode, uma exortação, uma apologia à consciência grega, à cultura helenística, que via a linguagem como metáfora, mas não esquecia do poder científico que ela tem. Traduzindo, o que Nietzsche faz aqui é nos deixar em alerta quanto às ilusões que a própria ciência cria. Nós não podemos achar que podemos, de fato, falar diretamente sobre a realidade. Mesmo na ciência, nosso discurso é apenas uma metáfora sobre a realidade. E, é claro, essas metáforas, quando são muito enrijecidas, elas acabam por perder a vitalidade, perder o pé no chão, que muitas vezes é necessário para que nós enxerguemos o mundo da forma como ele realmente nos é dado.
Enfim, essa martelada do Nietzsche em retirar a ideia de verdade como algo inabalável, como algo estruturante da linguagem, e colocar a ideia de verdade como uma metáfora, colocar a linguagem como uma metáfora sobre o mundo, vai influenciar vários filósofos posteriores, na verdade vai influenciar basicamente toda a filosofia contemporânea, e vai tomar, porventura, a linguagem como paradigma da filosofia contemporânea, de 1900 para cá. Não só isso, vai influenciar também os famosos e ditos pós-modernos, que, por exemplo, que todo discurso sobre o mundo, sobre a política, nada mais são do que uma disputa de narrativas. Mas enfim, os pós-modernos e os paradigmas da filosofia contemporânea são temas para um outro vídeo. E se você gostou desse vídeo aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, pois toda semana tem um vídeo diferente para você. E se você se interessou pelo livro do Nietzsche, eu vou deixar aqui um link na descrição, que aí você pode, porventura, se caso queira, adquirir e dar uma leitura que vale muito a pena. Enfim, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima!